Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Quem achou, dá um amém aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode sentar e diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, quem que já teve uma sensação assim na vida? Puxa vida, parece que eu estou orando, mas parece que Deus não está escutando, não está respondendo a minha oração. Quem já teve essa sensação aí? Todo mundo. Aquele que ergueu a mão e aquele que não ergueu a mão. Todo mundo. Mas por que isso, pastor? Porque isso é inerente, é natural da guerra. Nós lemos uma passagem de Paulo que escreve a Filipe, a igreja de Filipense. E você sabe quem é Paulo, meu irmão? Antes dele ser Paulo, ele se chamava Saulo. Ele era um fariseu e ele era muito grande, uma pessoa de muito status na religião dos judeus. Ele era uma pessoa que liderava um dos grupos da sinagoga, a igreja do judeu. Ele aceitou Jesus, ele perdeu tudo. Perdeu tudo e foi pregar o evangelho. Mas Paulo tinha uma experiência com Deus que ele nos descreve essa experiência. Ele fala assim, que tinha um homem que não sabe se no corpo ou no espírito foi elevado ao terceiro céu. Você sabe o que é o terceiro céu, meu irmão? É a moradia de Deus. Quando você olha para cima, você vê esse azul do céu. Esse é o primeiro céu, chama céu atmosférico, onde tem oxigênio que você respira. O segundo céu é lá onde está a lua, as estrelas, que é o céu astronômico. E o terceiro céu está acima das estrelas, aonde habita Deus, a Bíblia nos ensina. Diz que ele foi levado para lá. E lá ele viu coisas que não é permitido dizer aqui na terra, segundo a grandeza. Então, quando nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando de um homem que tinha uma intimidade com Deus tremenda. Um homem que abriu todas as igrejas fora de Jerusalém e Judéia, que foi as igrejas da Ásia. Tremendamente usado. E quando eu falo em Paulo, eu imagino que ele nunca tenha passado nenhuma dificuldade. Paulo era um grande homem, ele orava, caía fogo, não sei. Bobagem, meu irmão. Paulo declara aqui que ele era um homem experimentado em tudo, ele tinha experiência. Ele tinha experiência no pouco e no muito. Ele tinha experiência na dor e quando estava falta de dor. O que é experiência? É passar pelo problema. Paulo fala, quando ele conta que ele foi elevado ao terceiro céu, que Deus colocou um espinho na carne dele. Quem já viu essa passagem? E quando ele ficava meio orgulhoso, era um demônio que esbofeteava ele. E ele falando assim, o qual eu orei a Deus por 3 vezes. Para ele tirar isso de mim, Deus falou assim, a minha graça te basta. Então, meu irmão, quando você tiver essa sensação que você está orando e Deus não está escutando, você está passando uma experiência. Tem luta que você vence com um grito. Tem luta que você vence com uma oração, mas tem luta que precisa batalhas, dias, meses, anos. Mas por que isso, pastor? Porque a hora que você sair dessa luta, você vencer, você vai ter experiência para ensinar outro. Você vai ter sabedoria para lutar outra guerra.
você vai ter condição de ir mais além. Porque essa experiência vai somar para a sua vida, não vai somar para Deus. Ah, você consegue uma vitória aqui, você vai lá. Não. É para você. Amém? Aí você fala assim, mas, pastor, está difícil. Sim, toda luta é difícil. Paulo fala que ele tem experiência no pouco, no muito, na pobreza, na riqueza. E ele fala assim, posso todas as coisas naquele que fortalece. O que ele fazia? Estava na guerra, ele ia buscar ajuda com Deus. Ah, pastor, mas eu já busquei. Continua. Porque as coisas de Deus são reveladas para nós. Você escutou o testemunho domingo aí do irmão Walter? Ele pegou a revelação no ar. Eu falei, nem lembro quando eu falei isso mais, irmão Walter. Eu falei, quando você está tomando um remédio, principalmente remédio de uso contínuo, você não deixa de tomar o remédio. Você pega o remédio, olha para ele, falando assim, eu nunca mais vou te tomar. Estou te tomando hoje, mas em nome de Jesus eu nunca mais vou te tomar. E você não deixa de tomar, você vai profetizando em cima do remédio. Ele pegou aquilo. Ele foi até que o dia que o médico falou, você não precisa mais tomar esse remédio. Eu não sei quanto tempo demorou, mas demorou, não demorou, meu avô? Uma luta grande, mas ele pegou uma experiência. Ele venceu. Mas o que fortaleceu ele? A busca em Deus. Você não vai vencer a luta sozinho. Você não vai achar sabedoria no mundo. Tem algumas coisas que você consegue resolver no mundo. Uma gripe, né? Uma inflamação, uma cárie no dente. Mas tem problemas que transcendem a matéria, estão num problema espiritual, e você precisa da revelação de Deus. E a revelação de Deus não é como uma torneira que você vai lá e abre a torneira. Muitas vezes Deus quer que eu passe mais tempo naquela experiência. Quer que eu passe mais tempo naquela luta. Para quê? Para que eu possa adquirir experiência. Paulo fala, eu sei, eu tenho experiência em tudo. Mas um homem igual a Paulo escreveu 13 cartas na Bíblia. Olha, o maior escritor da Bíblia, 13. 13. Esse homem é um homem poderoso. É que a gente, meu irmão, pega a propaganda da televisão e acha que você vai lá, faz um sacrifício ou vai para a igreja, nunca mais você vai ter um problema. E não é assim. Você vai ter aquele a quem você pode recorrer, que é Jesus de Nazaré. E aí, meu irmão, na luta, eu tenho que continuar buscando a Deus. Porque o demônio só vence no teu desânimo. Eu conheci uma pessoa que deu um testemunho, e é lá de Ribeirão Bonito. E deu um testemunho igual ao do Lázaro. Se você já viu o testemunho do Lázaro, você vai ver ele falando. Ele foi para a igreja, ele fumava. Ele falou, não, eu não vou mais para a igreja porque eu fumo, não consigo me libertar. E o pastor falou, você deixa comigo. Você vai para a igreja e você quer continuar fumando, você vai fumando. Mas você vai para a igreja. Porque ele tentava parar, daí uns dias ele voltava. Então ele desanimava. Aí qual é a primeira coisa que a gente pensa? Deixar Deus. Essa é a coisa que a gente nunca pode pensar, né? E aí ele vinha e ia caindo, foi hoje essa bênção que está aí. Ribeirão tem um igual. Deixou de beber, ficou vários meses sem beber, se batizou, depois caiu. Aí o pastor ia lá. Encontrei a mulher dele hoje, no centro. Parece a irmã Marinete, assim, irmã Marinete. Só que a senhora está melhor, ela está mais gordinha. A senhora está mais fitness. E ela falou assim, eu falei, como é que está? Ela falou, pastor, está daquele jeito, o senhor sabe, né? Ele é fraco, né? Mas o senhor ia lá buscar ele. Eu ia lá, ele não vinha numa semana, na outra semana eu estava lá. Pedro, o que está acontecendo? Ei, pastor, eu caí. Pede perdão para Deus, vamos embora para a igreja. Aí ele ia mais um mês, aí tropeçar de novo. Mas, meu irmão, e se ele morrer naquele mês que ele ficou firme? Não é benção? Então ela falou assim, porque o pastor que está lá, ele não visita. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Então eu ia atrás, eu sentia a falta dele, porque era do comecinho da igreja, e eu sentia a falta dele, ela falava, Pedro, larga a mão disso aí. Ei, pastor, o senhor me perdoa, e chorava no ombro, falava, para de chorar, vamos embora para frente. E assim é nós.
Nós não podemos desistir nunca. Se eu tenho que lutar mais um mês, vou lutar mais um mês. Se o problema é grande, Deus tem solução grande. Paulo passou coisas inimagináveis, meu irmão, para ter esse testemunho que ele tem na Bíblia. Paulo passou coisas imensuráveis para poder ser levado ao terceiro céu. Quando nós falamos desses heróis da fé, Paulo, Moisés, Abraão, Davi, Jacó, José, a gente vê a vida deles antes de chegar no topo, que foram experiências terríveis para passar, né? Mas como é que eles conseguiram? Deus dava força, a esperança era Deus. Estava sempre buscando Deus, porque de vez em quando Deus abre um mistério para você. Você pega aquele mistério e resolve aquele problema. Depois vem outro, e assim você vai de experiência. Paulo fala em Romanos assim que o justo vive de fé em fé. É isso que ele estava falando. Vem o problema, você tem que aplicar a tua fé. E não é como apertar um botão, acender uma luz. Não é assim. Porque o demônio, meu irmão, ele é vivo, ele fala. E o demônio não é um remédio que você toma. Ah, qual é o vírus que está lá no fulano? O vírus tal está no fulano. Ah, então a gente pode dar esse remédio, porque todo mundo que tiver com esse vírus vai... Não é. Cada pessoa é uma realidade. E cada pessoa precisa de uma revelação específica de Deus, da palavra de Deus. E a revelação vem assim na palavra, né? Vem assim. Então, o que você está passando não é para o teu mal, é para o teu bem. Paulo fala isso, né? Em tudo dai graça, porque as coisas que você está passando é para o teu benefício. Então, o que eu faço? Me animo. Paulo disse assim, diga ao fraco que sou forte. Estava falando em nome de Deus. É Salomão falando assim, se te pareceres fraco no dia da batalha, terá pouca força. O diabo ele tem que ser enfrentado, meu irmão. Quem não consegue enfrentar o diabo? Porque tem um pecado, tem a condenação. A acusação é uma coisa, a condenação é outra. Se purifique, meu irmão, e enfrente o diabo. Diga, eu não te venci agora, mas amanhã eu te venço. E se eu não vencer amanhã, eu venço depois da manhã, eu venço semana que vem, eu vou te vencer. Amém? E tudo isso que eu estou passando vai servir de experiência para mim. Assim é, meu irmão. Ou você pensa que o anjo me jogou do céu, falou assim, vou jogar você lá numa igreja cheia, você vai ter um bom salário, você vai ter... Nada, meu irmão. Até outro dia pagava para pregar. Vocês conhecem a minha história? Sim ou não? Só que aquilo não foi ruim para mim, aquilo foi experiência na minha vida. Como é que eu posso chegar para você e falar, Deus vai responder, vai curar isso, se eu nunca fiquei doente? Como é que eu posso falar para você que Deus vai multiplicar a tua farinha, o teu dinheiro, se eu nunca precisei de dinheiro? Como é que faz? Mas a vida de Paulo foi dura, sim. Mas aonde Paulo foi elevado ao terceiro, se a coisa está apertando para mim cada vez mais, é porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Amém? Não é? Você vai lá na Chevrolet, você entra lá ver os carros, né? Aí você vê lá o Classic. É um bom carro tal, mas ali perto tem um Cruze. Você já estica o olho. Não é? Pode ser que você não tenha dinheiro para levar, mas você pergunta o preço, você abre a porta. Mas por que você marcar? Porque ele é melhor. Ninguém chuta cachorro morto. A nossa luta vem porque Deus tem uma obra na sua vida. E por essa obra na sua vida, muitas outras pessoas vão ser salvas. Porque as pessoas são salvas através das outras pessoas. Como é que você conheceu Jesus? Jesus está em espírito, como é que você conheceu? Alguém que te mostrou, não foi? Assim é. O diabo não está nem aí com você que você vem na igreja. Sabe por que ele não quer que você afirme ou que você tenha fé? Porque ele sabe que através de você outras pessoas serão tiradas da mão dele. Você, ele sabe que ele já perdeu, mas ele não quer o teu fruto.
Ele não quer o teu fruto. Então, como é que eu vou passar essa coisa? Peça força para Deus. Fale com Deus. Deus vai ensinar você a lutar. A palavra de Deus vai ensinar você a lutar. As orações podem parecer que estão fracas, mas não estão fracas. As orações podem parecer que não estão sendo ouvidas, mas estão sendo ouvidas. Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 6, quando o anjo chega a Daniel, ele fala assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração a buscar a revelação da palavra, eu já vim em resposta. Mas o príncipe da Pérsia me deteve e eu precisei chamar a ajuda de Daniel para que eu pudesse passar esse demônio. Então é necessário. Enxugue as lágrimas. Se quiser continuar chorando, faça que nem o salmista falou. Aquele que anda plantando chorando vai voltar sorrindo colhendo. Mas não deixe de plantar. Não pense que Jesus não está olhando para você. Não pense que não tem bênção. Não pense que está difícil, não vai conseguir. Abandona isso da tua cabeça. Isso é pensamento humano. Nós não somos mais humanos, nós somos sobrenatural. Já preguei aqui diversas vezes que nós dependemos do milagre. Nós dependemos do sobrenatural. Não dependemos mais do natural, dependemos do sobrenatural. Porque você conheceu Jesus de uma forma sobrenatural. E as coisas são sobrenaturais. O que é sobrenatural? Acima da natureza, das coisas aqui da terra, é algo que vem de cima. Amém? E eu sou um exemplo vivo, já contei para vocês. Quando as mulheres vinham em casa orar por mim, lá da primeira igreja, né? E eu ficava escutando às vezes o telefone. E minha mãe pensava que eu estava dormindo, de manhã eu já estava acordado, e ela falava: é hoje à noite que vai. E eu pegava, pulava a janela e sumia. Mas elas vinham em casa e oravam. E assim aconteceu até o dia que Deus abriu aquela porta e me trouxe para o lado dele definitivamente, né? Talvez se você for perguntar para minha mãe, para meu pai, se demorou, ele vai falar: não, demorou. Mas ele vai falar também: valeu a pena. Né? Apesar que hoje eu sou uma pedrinha no sapato também, aí por causa das minhas ideias radicais, por causa da palavra de Deus, mas valeu a pena. Amém? É assim que funciona. Não se entregue para nada. Ai, está demorando o meu marido. Não se entregue. Nós queremos marido, só Deus tem. Não se entregue. Não se entregue. Amém? A palavra de Deus nos conta a história de uma mulher lá em Sarapeta. A mulher tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo. Ela estava pegando um graveto para fazer o último bolinho de pão e morrer. Chegou o profeta Elias e falou para ela: ô mulher, o que você está fazendo? Eu estou pegando um cavaco aqui para fazer um bolo para o meu filho e para mim, nós vamos morrer de fome porque agora não tem mais nada. Ele falou: vai lá fazer o bolo, mas faz primeiro para mim. Se fosse outra pessoa, se fosse você, se fosse eu, você ia falar assim: você é tonto, rapaz, só tenho esse bolo aqui, vou comer eu. Sai para lá, eu nem te conheço, estou te vendo você hoje. Mas aquela mulher entendeu a revelação espiritual. Ele falou: você faz primeiro para mim, que depois você vai comer. Ela entendeu que era algo sobrenatural, porque materialmente não tinha jeito, só tinha um punhado ali. Ela falou: esse homem está falando uma coisa espiritual. E foi lá e fez. E disse que a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não acabou, até que caísse chuva sobre a terra. Pare de usar o teu entendimento. O teu entendimento não vale nada para Deus. Falar a Deus, fala assim: ó, os meus pensamentos não são iguais aos teus pensamentos. Deus falando: os meus pensamentos são do alto, seu pensamento é de baixo. Então o teu entendimento, meu irmão, só vai levar você à miséria, a perder tudo, inclusive a vida. Use o entendimento de Deus. Quando você lê, não veio a revelação, continua. Porque Deus não desampara os seus. Você sabe que Deus fala lá em Isaías? Ele fala assim, ó, ainda que a tua mãe, ele fala ainda, porque é difícil, mas tem caso. Ainda que a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei.
Esqueceu de ser. Eu preciso ser 100% espiritual. Tem pessoa que está na igreja, mas ele é mesclado. 50% espiritual, 50% material. Chega alguma parte da vida dele que ele não quer obedecer. Ele quer fazer do jeito que dá na cabeça dele, e aí você sabe como é que é. Fica igual Jeremias falou, né? Aquela estátua de ouro que a pessoa adorava, mas os pés dela eram de barro, quer dizer, era fraquinha, ia cair a qualquer momento. Isaías falando assim, a palavra de Deus não volta vazia. Mas ela não volta vazia quando eu obedeço. Quando eu obedeço, na tristeza ou na miséria, ela não volta vazia. Ela se cumpre. Porque a palavra de Deus não é o falar, é o obedecer. Quando eu obedeço a palavra, aí que ela é lançada no mundo espiritual. Porque falando, qualquer um pode falar, não pode? Eu chego lá, por exemplo, aqui na Getúlio Vargas, com a prostituta que está ali, e falo para ela, lê essa passagem da Bíblia aqui. Ela lê? Ela lê. E a palavra vai cumprir na vida dela? Não vai. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Não é assim que Jesus falou? A minha palavra é vida para vocês. Então a vida é essa, é o meu ato, a minha prática. Deus disse para mim não fazer isso. Deus disse para mim não falar isso. Eu não faço e não digo. O que acontece? Este comportamento é como se eu estivesse jogando essas palavras no mundo espiritual. E você sabe que tudo nasce primeiro no mundo espiritual. E aí vem. Quando eu deixei de beber, já contei isso para vocês, né? Ia fazer 2 anos. Eu estava muito bem, estava trabalhando, me dava uma batedeira no coração, e aquilo subia aqui, a veia parecia que ia estourar, parecia que eu ia morrer, eu tinha que sair andando. E eu peguei e fui, naquele tempo ainda tinha o Sandu, que era aqui na... É seu tempo também, né, Roseli? Aqui na Avenida São Carlos, era o único posto que tinha, né? Ixi, que lembrança daquilo, né? Aí chegava lá, o médico media a pressão, o médico olhava e falou, mas essa pressão tá, você não tem nada. Falou, mas eu estou a ponto de morrer, você fala que eu não tenho nada? Porque era uma coisa espiritual. E eu tinha que parar de trabalhar aquilo que eu estava fazendo, e eu tinha que sair andando. Eu só sentia uma condição melhor quando eu estava andando. Mas como é que eu ia estar trabalhando e ia ter que sair andando? Como é que faz? E aquilo foi se asseverando na minha vida. Aquilo foi tomando conta de mim, eu não era mais dono de mim. E um dia que me deu aquilo, depois de muito tempo, eu peguei o carro, fui para casa, fechei o quarto, dobrei o joelho e falei assim, ó Deus, é o seguinte, parece que eu vou morrer. Mas eu posso morrer, Satanás. Mas eu não deixo esse caminho. Me lembro como se fosse hoje. Na cama de solteiro. Levantei e fui embora. Nunca mais, Deus. Nunca mais. Chegou a hora, a oração certa que Deus revelou. Aí para frente, foi cada vez melhor conhecendo a palavra de Deus, Deus separando para a obra cada vez mais. Por isso, Satanás tem que ser enfrentado. Ele está jogando no teu desespero, ele está jogando nesse pensamento, dinheiro não vai dar. O que aconteceu com Jó, meu irmão? Você já leu o livro de Jó? No finalzinho ele fala assim, me aconteceu exatamente aquilo que eu tinha medo. Ele tinha medo de perder tudo, perdeu tudo. Tem medo que não vai ser curado? Não vai ser curado. Tem medo que o dinheiro não vai dar? Não vai dar. Tem medo que vai perder o filho? Vai perder o filho. Mas eu estou vendo as coisas aí fora. Mas a primeira carta de João fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é o amor de Jesus pela tua vida, que morreu na cruz do Calvário. E quando eu conheço esse verdadeiro amor, eu sei que eu não preciso ter medo de nada, porque Jesus foi até a última consequência por causa de você. Ele deu todo o sangue por causa de você.
Se ele morreu na cruz por causa de mim, ele não vai deixar eu nunca. Amém? Primeira coisa, João 8,44 diz que o diabo é o pai. Do que o diabo é o pai? Da mentira. Pensou que não vai dar certo, é o diabo falando mentira na sua cabeça. Eu só não sei. Responda para o diabo, meu irmão, tenha medo não. Falou, Satanás, eu só não sei o dia, mas que vai acontecer, vai acontecer. É assim que a gente faz. O crente espiritual é assim que faz. Amém? A gente vê as coisas de cima para baixo, do espírito para baixo. Quando nós éramos material, que nós via? De baixo para cima. Vai carregar uma estátua daqui até na Aparecidinha, que Deus vai te abençoar, de baixo para cima. Virava nada, virava nada. Virava nada. Vai entrar no banco, entra com o pé direito. Não virava nada, chegava lá, estava negativo do mesmo jeito. Entrava com o direito, com o esquerdo, de joelho, arrastando. De cima para baixo. Eu fui salvo, agora minha casa é no céu, então eu tenho que olhar de cima para baixo. Amém? Eu acho que não tem ninguém aqui que não está passando uma luta hoje, seja pequena ou grande. Não tem ninguém. Porque o povo de Deus, meu irmão, só vai deixar de lutar aonde? A hora que a gente subir. Deus falou assim, vamos andar, aqui não é um lugar de descanso não, lugar de descanso. Deus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque vai vir a noite quando não se dá mais para trabalhar. Quer dizer, quando a igreja for arrebatada, não se dá mais para trabalhar. Amém? Eu caí. Levanta, peça perdão e levanta. Passa aqui nem eu na beira daquela cama. Falou, posso morrer aqui, diabo, mas eu não deixo mais esse caminho. Eu não volto a beber, eu não volto a fumar, não volto para o mundo, não volto mais. Acabou. E se você morrer? Se eu morrer foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, eu estou na mão dele. Acabou. É assim que a gente faz. Diante da luta, a gente fica feliz. Eu sei que às vezes dentro do nosso coração está arrebentado. A gente fica feliz. Porque Paulo também fala assim aos romanos. Eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por que ele fala isso? Por causa das lutas que ele passou e o socorro que Deus deu para ele. Não é? Por isso que ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. É quando você recebe o testemunho de Jeová na porta. Né? Em casa eu tenho assim um problema que o diabo quer me irritar. Ele vem logo no domingo 7 horas. É para irritar. Né? Então ele fala que testemunha de Jeová não acredita no Espírito Santo. Então ele quer enfiar aquilo na sua cabeça. Né? E eu falo para ele, mas eu sei em quem eu tenho crido. A experiência da minha vida com o Espírito Santo, com Jesus. Falei para ele, quando o demônio manifesta, o demônio fala para mim que quer me matar. E eu digo, por que você não mata então? Ele fala, por causa desse homem de branco que está do seu lado aí. Então eu sei quem eu tenho crido. A experiência me mostra que realmente a Bíblia ela é verdadeira. E ele quer teimar comigo. E eu digo para ele, então, olha, se no dia do arrebatamento a gente vai morar aqui na terra, falei para ele, eu tenho 3 propriedades, eu vou passar tudo já para você. Vamos lá no cartório, eu deixo escrito, o dia que tiver o arrebatamento, minha propriedade fica para você. Você quer? Mas não é assim. Falei para ele, a Bíblia é clara, Apocalipse fala que a nossa morada é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vem do céu. E o céu aqui vai acabar tudo, meu irmão. Amém? Vamos lutar? Vamos lutar. Temos diferentes fases da nossa vida. Quando você era jovem, você lutava para estudar. Você tinha as enfermidades que são costumeiras do jovem. A gente vai pegando a melhor idade. Que raiva que eu tenho desse negócio melhor idade. A melhor idade é onde? Começa a chegar lá aos 45 e dói o joelho. Sentado dói o joelho, nunca viu um negócio desse aí. Você vai levantar que nem carro, que você tem que esquentar um pouco, fazendo assim com a perna para ir. Hein, Nilton, você já está nessa situação? Não? Eu não pode falar mentira. Viu?
as doenças corriqueiras da época que a gente está vivendo. Deus cura? Cura. E como cura? Né? Mas são outra fase. O pai está lutando para sustentar o filho. Às vezes o filho está lutando para arrumar uma namorada. Olha como é que é as lutas. É assim. Às vezes na mesma casa o pai está orando e fala, ô Senhor, não deixa eu perder esse emprego. O filho está no quarto dele orando e fala assim, ô pai, toca o coração daquela loirinha lá e tá. Olha as orações que Deus escuta. Né? E assim vai. Às vezes pode ter algum enfermo do lado, mesmo orar, Deus cura essa enfermidade. Às vezes pode ter alguém que tem um vício, está orando, Deus, ajuda eu me libertar desse vício. Né? Então, lutas em momentos diferentes, mas em todas as lutas em momentos diferentes, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que ele ia vencer, tudo eu posso vencer essa luta, porque na hora certa Deus vai me fortalecer. Amém? Sabe o que é isso? Isso é relacionamento, não é religião. Né? Paulo tem experiência é relacionamento, é andar com Deus. É saber que mesmo naquela luta, Deus não está vencido. Por isso que Pedro fala assim, tudo dá graça, porque Jesus não perde uma. Amém? Lembra de uma coisa, o pastor ensina sempre, aquilo que você tem medo é aquilo que vai acontecer. O medo é que nem o amor para Deus, o medo é o imã do diabo. Está fazendo as coisas certas? Precisa ter medo. Porque a seta do inimigo não vai atingir. Amém? Não deixa o diabo falar na tua cabeça. Você vai morrer disso. Não vou não. Ou você acha que quando você tem esses pensamentos, é Deus que coloca esse pensamento na cabeça? Deus está olhando e falando assim, eu vou letar agora a Elizabeth. Dá uma tosse e fala, isso aí é uma pneumonia, você vai morrer. Foi Deus que colocou na tua cabeça? E você faz a conta lá e fala, dinheiro não vai dar. Foi Deus que colocou na sua cabeça? Não foi. Amém? E assim vai. Eu não vou conseguir, eu não sou nada, eu sou um Zé Mané. Do diabo que coloca na tua cabeça. Você sabe como é que Deus enxerga você, meu irmão? Sabe ou não? Você se olha no espelho, você se enxerga de um jeito, né? Você olha para o outro, você vê outro diferente, não vê? Outro é diferente, é branco, outro é negro, outro é baixo, outro é gordo. Aquele lá tem 17 anos, aquele outro tem 50, são todos diferentes. Mas Deus são todos iguais. Não tem velho, não tem novo. Não tem gordo, não tem magro. Só tem filhos e filhas. E ele falou assim, vocês que são maus, sabem dar boas coisas ao filho? Se o filho pede um peixe, você dá uma cobra? Quanto mais meu pai, que está no céu, vai dar boa coisa para vocês. Amém, meu irmão?